Alô pessoal, continuando nosso estudo sobre o livro do Scott Hahn, hoje nós trataremos então dos personagens do livro do Apocalipse. Bom, os personagens abordados então serão João, o Cordeiro, a mulher vestida de sol, a primeira e a segunda besta e os anjos. Bom, quanto ao personagem do livro, né, João, há muitas controvérsias entre outros grupos de quem é este personagem. Mas para o autor Scott Hahn e para a Igreja Católica, o personagem é sem dúvida São João Apóstolo. Por quê? Porque pela tradição é sabido que o autor do quarto evangelho e o autor do livro do Apocalipse são o mesmo. Eles têm isso porque, se eles não foram escritos pela mesma pessoa, no mínimo são pessoas que têm conhecimentos muito próximos. E também formas de se referir muito próximas. Por exemplo, apenas no quarto evangelho e no livro do Apocalipse é tratado Jesus como o Cordeiro ou a Palavra de Deus. Isto são alguns pequenos detalhes que mostram que, se não foi o São João Apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse, no mínimo foi alguém que teve um contato muito próximo com ele. Embora, pela tradição, nós consideramos sim que foi São João Apóstolo. E, bom, começando por aí, nós compreendemos então que já no início do livro, o que nós temos é essa controvérsia. Não é abordado diretamente no livro do Scott Hahn, não é um foco, mas ele passa já por isso, por toda esse drama de saber quem é o personagem que está escrevendo, se é realmente o apóstolo, se não é, se é outra pessoa e quem é essa pessoa. Nós também sabemos que, pela tradição, São João Apóstolo, ele era bispo de Éfeso. E Éfeso é uma das igrejas do Apocalipse. Né? Isso é uma curiosidade, já que São João Apóstolo, e isso é importante para nós compreendermos os outros personagens, ele escreveu o livro do Apocalipse durante o exílio em Patmos. E por isso também é importante, principalmente quando nós formos nos referirmos às bestas. Bom, passando pelo autor do livro, nós então temos o Cordeiro. Bom, o Cordeiro não é nenhuma dificuldade de entendermos quem é o Cordeiro no livro do Apocalipse. Por quê? Porque este termo ele já é usado no quarto evangelho por São João Apóstolo, que aí ele diz claramente quem é o Cordeiro no quarto evangelho, e também quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que, como por exemplo, quando ele diz que olha para cima e vê um cordeiro como que imolado, isto é obviamente uma referência ao Cristo crucificado. Então isso já não gera nenhuma grande surpresa, não é? Até aí, normalmente, quando nós vemos algum filme ou alguma coisa que faz referência ao livro do Apocalipse, isso não é uma grande questão, não é uma grande dúvida. Mas mesmo assim, o autor ele acaba passando por esse termo, por esse tema, para deixar tudo bem esclarecido. Ele também cita algumas referências aqui, ele continua fazendo as ligações com o quarto evangelho e o livro do Apocalipse, já que isso não é uma coisa que tem bastante controvérsia. Agora começa
alguma dúvida ou controvérsia, se pudermos dizer assim. Por quê? Logo em seguida, o Scott Hahn ele começa a tratar então da mulher vestida de sol. Quem é a mulher vestida de sol? Bom, para isso nós olhamos antes para o que acontece no capítulo 11, no final do capítulo 11. João, ele então observa a Arca da Aliança. É importante lembrar que a Arca da Aliança ela estava desaparecida já há 5 séculos, se não me falha a memória. E logo em seguida, porque isso termina no finalzinho do capítulo 11 e já no capítulo 12 começa-se então a descrever a mulher vestida de sol. Em primeira instância, a mulher vestida de sol é uma mulher que tem a lua sob seus pés, está revestida pelo sol e tem sobre si uma coroa de 12 estrelas. Então aí há algumas outras referências teológicas, nós não podemos nos aprofundar aqui, não é? Mas Scott Hahn aborda alguns temas. E quais são? Bom, em primeiro lugar, que esta mulher vestida de sol dá a luz ao varão, ao Filho de Deus, o Messias. Bom, nós sabemos que a mulher que dá a luz ao Messias é Maria. Maria, que é a mãe de Deus, na tradição católica, por ser mãe de Cristo. Agora, nós observamos aqui que João ele acaba colocando, descrevendo de certa forma a Arca da Aliança enquanto ele descreve a mulher vestida de sol. Então, diz aqui o autor Scott Hahn. O que tinha de tão especial na Arca da Aliança? Bom, na Arca da Aliança nós tínhamos 3 fatores especiais que não era em si do que ela era feita, mas o que continha dentro dela. E o que continha? Bom, em primeiro lugar, haviam os 10 mandamentos escritos por Deus. Em segundo, o maná. E em terceiro, o cajado de Arão, o cajado de sacerdote. Bom, nós observamos que a mulher vestida de sol, na tradição Maria, dá luz a Cristo. E quem é Cristo? Aquele que cumpre a lei, e é em si a própria lei, né, os 10 mandamentos, que leva a lei à perfeição, que é o pão da vida. Nós vemos que na Arca da Aliança nós temos o maná do deserto, que era o pão da vida também. Né? Nós temos aí toda uma alusão do maná e Cristo, que também se coloca já no Evangelho de São João como o pão que desceu do céu, o pão vivo. No quarto Evangelho nós temos toda a mística da Eucaristia, como o pão vivo, a hóstia consagrada, realmente a carne e o sangue de Cristo. Mas aqui principalmente nós falamos do pão, da questão do maná. E, por fim, o cajado do sacerdócio de Arão. O cajado de Arão. Bom, Cristo é o verdadeiro e sumo sacerdote. Se nós pegarmos também o misticismo não, perdão. Se nós pegarmos toda a mística em volta do cordeiro, dos temas que são abordados no cordeiro e no que há dentro da Arca da Aliança, no sacerdócio, nós vemos que Cristo, ele tem todo, no Antigo Testamento, todas as pessoas que são prefigurações de Cristo, como por exemplo Melquisedeque, que foi o primeiro sacerdote e rei. Depois nós temos Salomão, que também são todas prefigurações de Cristo em alguns aspectos. Já no caso do Cordeiro, é importante voltar aqui rapidinho, brevemente. A questão do Cordeiro é a questão do sacrifício. Quando se fala do Cordeiro, se fala do sacrifício, o sacrifício que é feito
principalmente do Antigo Testamento, nós compreendemos então que se fala do sacrifício quando no Novo Testamento se cita o cordeiro. Por quê? O cordeiro era um animal que era abatido perdão, que era sacrificado no Antigo Testamento. E foi com o sangue do cordeiro que nós temos o início da Páscoa em Êxodo. Por isso é tão importante nós termos a visão do que significa o cordeiro e o que significa o que há na Arca da Aliança. Que aí nós voltamos à mulher vestida de sol. Na Arca da Aliança, então, que João cita como descreve nesse caso como uma mulher que tem o que? Os 10 mandamentos, o maná e o cajado de Arão. E a mulher vestida de sol, que aí é descrita como a nova Arca da Aliança, tem a Cristo, que aqui nós podemos ver que o autor ele cita claramente isso. Que Maria, então, trazia como perfiguração mas como a nova Arca da Aliança, trazia no ventre a palavra de Deus, os 10 mandamentos, o pão da vida, o maná, que no Novo Testamento é Cristo que se autodenomina como pão vivo que desceu do céu, e, por fim, o cajado de Arão, o sacerdócio. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdócio, o único que pode entrar no templo. E é graças a ele que o véu foi rasgado e assim nós podemos contemplar junto dos anjos, diferente do que acontece na liturgia israelita dos hebreus, dos judeus, né? Que eles imitam a liturgia celeste. Na liturgia católica, por exemplo, após ter rasgado o véu e Cristo então ter reconstruído o templo, ali então nós não imitamos mais a liturgia celeste, nós vivemos a liturgia celeste aqui na Terra. É por isso que Scott Hahn cita tanto, não só nesse livro, mas ele cita tanto que a missa é então o céu na Terra. É nisto que ele se folga quando ele diz isto. Bom, em seguida nós vemos também que essa mulher, ela é colocada aí, é a mesma mulher que nós vemos no Gênesis, entre aspas, no Gênesis e no Apocalipse. Bom, no Gênesis, então, após a queda, Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher. E essa inimizade é revelada no seu ápice, então, aqui no livro do Apocalipse. O dragão, então, ele tenta atacar o filho da mulher, não conseguindo, ele tenta atacar a mulher, não conseguindo, ele tenta atacar a descendência da mulher. Bom, como curiosidade também, o Scott Hahn ele cita que o termo, a palavra hebraica utilizada para cobra e dragão é a mesma, tá? Isso é uma curiosidade, mas também revela que há uma ligação direta entre o Gênesis e o livro do Apocalipse, que se prefigura, no caso da mulher, no seu clímax, na inimizade da descendência da serpente e a descendência da mulher. Também há, em alguns pontos, aqueles que também não admitem que a mulher seja Maria, porque se diz que a mulher sofreu as dores do parto. Mas Maria não sofreu as dores do parto. Então, como poderia ser essa mulher Maria? Ou também que mostra que há uma grande descendência dessa mulher. Mas Maria também, pela tradição, é considerada sempre virgem. Então, e como seu único filho, tem somente a Cristo, não há outros filhos. Então, como poderia ser Maria? Bom, aqui o autor ele também explica que sofrer as dores
do parto, que é citado no livro do Apocalipse, que a mulher sofria então as dores do parto, não é necessariamente dores físicas, até porque aqui não se trata da representação de uma mulher literal, até que nós vemos então que essa mulher também é prefiguração da igreja. Algumas interpretações dizem que ela é, antes de ser uma prefiguração de Maria, uma alusão a Maria, ela é da igreja. Mas, então, respondendo às questões, o autor ele diz o seguinte: como São Paulo diz que nós temos aí, no caso, São Paulo descreveu como dores do parto sua agonia até Cristo ser formado em seus discípulos. Gálatas 4,19. E aí ele mostra então que não é necessariamente as dores de parto dores físicas, e sim dores espirituais de ser gerado a descendência da mulher, no caso, por exemplo, os cristãos, e a dificuldade que isso ocorre. Aqui não se diz de dores reais, mas e quanto à grande descendência, já que Maria, então, pela tradição, é considerado como mãe apenas de Cristo. Bom, a grande descendência se dá pelo que nós vemos no Calvário. Se pegarmos o final do quarto evangelho também, de São João, nós vemos que Cristo entregou a sua mãe ao seu discípulo, São João, e disse a ela, então, que ela seria mãe do discípulo. Obviamente não é mãe de sangue, já que São João não é filho de Maria, nem filho de São José. Então, aqui é considerado como mãe espiritual e não como mãe biológica. E nesse mesmo sentido, nós podemos ver que isso não nega em nada que a mulher é Maria.